Olá, bem-vindos a mais um Papo Fit. Notou a diferença aqui no lugar? Estou hoje na Clínica Sense. E, gente, que lugar maravilhoso para gravar para vocês nesse Dia Internacional das Mulheres. Nós que estamos aqui a cada semana falando sobre mulheres e com mulheres, os temas mais diversos. Hoje, nessa série de episódios diferentes, especificamente hoje, aqui na Clínica Sense, eu vou entrevistar simplesmente a dona sócia e proprietária desta clínica. Estamos aqui hoje com a doutora Marina Bastos, ela que é fisioterapeuta dermofuncional, professora de pós-graduação, de tudo na área da estética, e ela vai falar um pouquinho pra gente hoje como nós podemos aumentar esse potencial de sermos a nossa melhor versão em mulheres lindas, maravilhosas e sempre jovens. Bem-vinda, doutora. É um prazer conversar com você. Muito feliz de estar aqui. Hoje é um dia realmente muito especial pra gente. Na verdade, todos os dias é o Dia da Mulher. É verdade. Hoje é um dia de celebrar e de realmente lembrar o quanto nós somos especiais. E é um prazer lhe receber aqui, receber todas vocês aqui, pra gente conversar sobre esse assunto que é tão bom, que é mulher. Mas assim, vamos começar pelo básico. Certo. O que é uma fisioterapeuta dermatofuncional? Perfeito. Explica pra gente, porque a gente sabe que mexe com estética, às vezes, e aí eu vou pra uma esteticista, eu vou pra uma fisioterapeuta dermofuncional, eu vou pra dermatologista. Faz um apuradinho pra gente, tira essa diferença, por favor. Vamos lá. Dentro da área da estética, nós temos vários profissionais que se dedicam a trabalhar com a saúde da pele. Uhum. A fisioterapia, ela é uma dessas áreas, né, uma dessas profissões que tem como foco ter uma especialização que se chama dermatofuncional. Uhum. Então, eu fiz a fisioterapia, eu fiz a faculdade de fisioterapia na Unifor e fiz uma especialização, né, que são 18 a 24 meses, voltado para essa área que é específica para tratar a pele, a saúde do corpo, né, voltado para as disfunções estéticas. Entendi. Então, é uma especialização dentro da fisioterapia. Como na medicina, por exemplo. A dermatologista, ela é formada em medicina, mas ela tem como um nicho, como um foco, tratar a saúde da pele. Então, ela faz a especialização em dermatologia. E eu adoro quando eu trago alguma entrevistada e dá pra ver nos olhos, dá pra ver no comportamento que você consegue, a pessoa associa a teoria à prática. Vocês que estão mais de longe, vocês não estão tendo esse meu privilégio aqui de ver. A mulher não tem um poro, gente. Não tem um poro aberto. Nem sempre foi assim. E nem sempre é assim. Qual seria, vamos pelo básico, qual é que seria? Eu quero essa pele. Certo. Eu tenho, por exemplo, acne hormonal, né? Assim, associado mesmo por causa da endometriose, enfim, muitas questões relacionadas. Aqui na clínica eu sei que você atende não faz só a questão da harmonização facial, mas também tem todo um tratamento e um cuidado da pele. Exato. Já que a gente está no Dia da Mulher, por onde começar? Qual seria o primeiro passo para quem quer ter uma pele mais saudável? Perfeito. É importante a gente começar exatamente por esse ponto, falando que a pele, ela tem como primazia a saúde. Uhum. Porque muitas vezes a gente pensa que para ter uma pele bonita é só fazer os cuidados. Não, a gente precisa olhar para essa pele como uma forma total, visando a saúde. E o segundo ponto é que não existe pele perfeita, né? Nada é perfeito na vida. Então, de fato, como tudo que a gente almeja, né, ter mais essa perfeição, exige os cuidados. Então, quais seriam esses cuidados principais? Eu digo que o básico bem feito, ele faz muita diferença. Com certeza. Né? E aí eu digo que existe um tripé, que é o sabonete, que vai da higienização, da gente realmente tirar as sujidades. O segundo tripé que vai orquestrar é a hidratação,
como a gente precisa ingerir bastante água, ter essa hidratação corporal de forma completa, a hidratação na pele também tem um papel muito importante. E o terceiro pilar é a proteção, né? A gente vive principalmente num ambiente extremamente quente, com muita exposição solar, e a gente ter essa proteção com protetor solar, com hábitos de viseira, de óculos e tudo isso, a gente vai conseguir diminuir bastante queixa e realmente trazer essa saúde, evitando o câncer de pele, né? Eu acho importante a gente... É porque eu não tenho como ser só entrevistadora aqui, eu também sou nutricionista. É muito importante a gente relembrar, e eu sei que você também faz isso nas suas redes sociais. Inclusive, um parêntese rapidinho, aqui na descrição do vídeo ou do áudio do podcast, vocês vão encontrar o @ da clínica, o @ da doutora Marina, as informações de contato, tanto dela quanto meus. Então, visitem, sigam e compartilhem, porque ela divulga muita coisa interessante, informação de qualidade. Mas voltando, enquanto nutricionista é importante, eu sei que você também preza muito por isso, que a hidratação ela vem de dentro para fora. Perfeito. Então, às vezes, gente, não adianta, não vai ser o creme de $1 bilhão de hidratação profunda, água micelar ácido hialurônico, que vai te hidratar. Você precisa ter a água também como parte da sua rotina. Perfeito. Mas eu gostei muito dessa questão dos pilares. Eu não... Realmente é um básico, é um tripé, né? É um tripé. E que feito de forma constante, feito de uma forma que você vai aí introduzindo no seu dia a dia, realmente você consegue perceber a diferença, sim. Então, será que você pode rapidamente só falar um pouquinho sobre cada um deles, de maneira mais O detalhada? sabonete, hoje a gente vê no mercado, a gente chega, por exemplo, na farmácia, a gente vê que tem afinidades de produtos, né? Verdade. Tem muitos produtos hoje. E aí, o que é que a gente consegue identificar num bom sabonete? Aquele que vai se adequar ao seu tipo de pele. Então, se você tem uma pele oleosa, um sabonete que seja focado para controlar mais esse sebo, né? Esse aumento de óleo. Se você tem uma pele mais sensível, que você procure realmente um sabonete que vai controlar mais essa sensibilidade. Então, o sabonete, ele vai realmente remover essa sujidade de maquiagem, né? Porque, de fato, utilizar maquiagem, muitas vezes um crime, dormir com make, né? E isso vai tamponar muito o poro, isso vai fazer com que a pele não consiga ter o seu fluxo. Uma obstrução mesmo, né? Uma obstrução, e aí não vai ter aquele turnover que a gente chama, né? Que acomete na hora do sono, também acontece na nossa pele, essa renovação. Então o sabonete ele vai trazer com que de fato você consiga tirar essa sujidade, tirar tudo que tiver de impurezas no tecido. Então é um ponto principal para a gente conseguir ter todo o processo pós, né? A hidratação, como você bem disse, é uma hidratação que vem de dentro para fora, mas também tem que ser de fora para dentro, porque de fato a gente vai conseguir orquestrar mais essas células, porque a gente sempre diz, de uma forma mais científica, que as células elas conseguem performar melhor no meio aquoso, no meio onde tenha mais água. Então, por isso que é importante a hidratação, porque às vezes a gente investe em muitos produtos e não faz com que o ambiente celular fique interessante. E eu percebo que também, exatamente pela quantidade de produtos que existem disponível, às vezes, na nutrição, eu prezo muito quando eu vou prescrever algum suplemento, quando eu vou prescrever algum manipulado, a gente sabe que tem aqueles compostos que eles são mais bem absorvidos. Exato. Melhor absorvidos, né? Então eu imagino que para um hidratante deva funcionar da mesma forma. Exato. Qual seria o composto? É o ácido hialurônico que a gente vê tão divulgado aí? O ácido hialurônico, ele de fato, ele é um queridinho, né? A gente vê que assim, tudo que a gente vê tem ácido hialurônico, mas também não é assim, né? Não precisa ser um ácido hialurônico de qualidade, né? Que a gente chama de peso molecular interessante, né? Anota. Então existe de fato. E assim, já digo, não precisa ser um produto caro para ser um produto bom, tá? A gente tem muito esse mito de que tem que comprar grandes marcas ou produtos extremamente exorbitantes de caro, e às vezes não é. Né? Existem sim produtos mais em conta que têm uma boa qualidade, que performam bem na pele.
Mas, de fato, o ácido hialurônico, ele é um produto que ele é indispensável quando a gente fala de hidratação. E o terceiro tripé... E o tripé é o proteção. protetor solar. O protetor solar, ele é, assim, Marina, se for um produto que eu tenho um único produto para utilizar na vida, o protetor solar. Porque, de fato, eu digo que ele é anti-idade, porque ele vai nos prevenir aí da radiação solar, que causa muito, né, a questão do fotoenvelhecimento. Ele é um anti-manchas, porque um dos maiores causadores da mancha é a radiação solar, então ele protege contra esse sol. E ele, de fato, previne o que a gente tem de mais importante na pele quando a gente fala de saúde, é prevenir o câncer de pele. Com certeza. Então, o protetor solar, ele é um produto muito importante para a saúde do tecido. Que ele também vai ter todas essas especificações que nem o sabonete. E aí, Exato. A gente volta para a importância. Eu acho que todo episódio eu falo isso, as pessoas devem estar cansadas. Mas a gente volta para a importância de você procurar um profissional qualificado. Assim, a minha rotina de pele é diferente da rotina de pele da minha mãe, que é diferente da rotina de pele da minha irmã. Exato. E eu já percebi que, às vezes, como você falou, né, do produto mais caro, o produto... Tem um produto super caro que funciona pra todo mundo, mas pra mim, ele não hidrata a minha pele, eu não consigo. Todo mundo ama, todo mundo usa, mas pra mim não dá. E justamente assim, você ter um profissional que se preocupa. Isso. E eu tive o prazer, a honra, eu ouso dizer isso, de ser atendida pela doutora Marina. E é muito interessante toda a anamnese que você faz antes de passar, de sugerir algum produto, né? Sim. Então, você pode agora contar um pouquinho de como funciona, assim, quais são as preocupações que a gente tem que ter no nosso dia para ter um cuidado para quando chegar na hora de fazer, às vezes, uma abordagem mais estética, que seria o caso da harmonização. Quais são os cuidados que a gente tem que ter para... O que foi? Eu tô rindo aqui porque a gente já passou. Eu fico empolgada, eu quero saber mais. Aí são muitas perguntas ao mesmo tempo. A produção, Thaís, calma, a gente tem tempo. Tá quase no final da eu imagino que toda mulher, seja que nem eu, esteja assim ansiosa, né? Mas vamos lá. Eu fiz muitas perguntas ao mesmo tempo. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Certo. Bom, esse pilar, ele vai muito nortear a gente, né, pro passo a passo que a gente tem que ter na nossa rotina. Como você disse, né, a nutrição, ela faz muito parte desse processo da saúde da pele. Então, o que é que a gente percebe? Que o açúcar, ele é um vilão para a flacidez. O paciente que ele consome muito açúcar, ele tem uma pele mais opaca, ele tem uma pele que tem uma tendência a ter mais flacidez. Então, um dos pontos para a gente ter uma pele mais saudável e mais bonita, obviamente, é ter essa atenção com a nutrição, né? Com a comida, com aquilo que você vai consumir no seu dia a dia. Existem rotinas básicas, como às vezes realmente o óculos não é só um acessório. Quando a gente fala de saúde... O óculos escuro. O óculos escuro da região orbicular. Porque muitas vezes, com essas proteções físicas que a gente vai utilizando no dia a dia, a gente vai conseguir reduzir esse dano que a radiação solar causa nessa região orbicular. Então, uma das dicas que eu dou quando o paciente ele tem essa queixa da área dos olhos é introduzir no seu dia a dia o uso do óculos de sol. Porque aquela radiação diária, né, vai diminuir. Utilizar protetor em áreas que normalmente a gente não usa, né, que a longo prazo isso vai ficando uma queixa, por exemplo, nas mãos, no colo, no pescoço. Muitas vezes o paciente ele consegue utilizar no rosto, mas nessas áreas não utiliza e mais na frente é uma queixa bem presente aqui na clínica. E, inclusive, dizem, né, que
as atrizes de Hollywood dizem que a idade da mulher é entregue pela mão. Porque ela se preocupa muito com o rosto e o colo, mas não necessariamente com a mão. Exato. E quando você falou de óculos, eu me lembrei muito de uma profissional também da área estética, que ela falava assim: Thaís, você é linda, mas você é expressiva demais. Você é expressiva demais, Thaís, você vai envelhecer muito cedo, porque você tá sempre fazendo careta. E aí ela falou: Thaís, eu te vejo no sol, você tá sempre assim. E aí sempre enrugando. Tá sempre enrugando. E aí eu essa semana mesmo, engraçado, como tem essas pessoas que marcam, né? Essa semana mesmo, colocando óculos escuros, eu tava indo ao supermercado comprar ovos, pão, alguma coisa bem rapidinho. Eu falei, não, vou botar aqui meu protetor solar, que é pra eu não ficar forçando minha vista no sol. Pra ficar jovem pra sempre. Não, e assim, claro que a gente vai, se com a graça de Deus a gente tiver vida, o preço de ter longa vida é envelhecer, né? Se a gente for pensar, é envelhecer. Então, eu quero envelhecer, porque eu quero ter vida longa, né? Mas o pouco que a gente vai fazendo no dia a dia, a longo prazo, faz muita diferença. Então, claro que você jamais vai deixar de ser expressiva, né? Porque faz parte da sua característica. Exatamente. Mas, por exemplo, já que você vai ter essa caminhada aí no sol, e obviamente é um movimento que a gente faz para se proteger contra o sol, colocar o óculos vai reduzir que você faça essa mímica facial. Exatamente. Então são estratégias, né, que a gente pode fazer para conseguir reduzir aquilo que na vida é normal, a gente fazer careta com o sol, né? E assim, vale lembrar que as linhas de expressão, se a gente for analisar, eu tô falando aqui totalmente como leiga, tá? Estou falando como mulher. Mas as linhas de expressão, se a gente for pegar a palavra linha de expressão, o que é a expressão? É uma manifestação, é uma forma de se comunicar, é uma forma de se expressar mesmo. De viver. Então, gente, toda harmonização, todo botox, qualquer procedimento que houver, eu percebo muito esse movimento por parte das profissionais da área estética. Vocês sempre prezam por uma naturalidade. Sim. Afinal de contas, o bigode chinês é a marca do meu sorriso. Eu lembro que eu criança, eu lendo um Percy Jackson, tu lembra das antigas Percy Jackson, viu? É o novo. Eu lendo Percy Jackson e ele explicava como eram os personagens, e um personagem em específico, ele retratava aquele personagem como um senhor mais velho com linhas de sorriso pelos olhos, que no caso é o pé de galinha. É o pé de galinha. O pé de galinha. E eu lembro que eu li a descrição dessa linha de expressão no livro e eu achei lindo. E sempre que eu vejo pessoas sorrindo, eu olho também para os olhos. Afinal, os olhos são a janela da alma. E eu procuro ver se os olhos também estão sorrindo. Então, é muito importante a gente se cuidar, a gente prezar pela nossa saúde, buscarmos formas de nos permanecermos jovens de espírito e, consequentemente, o nosso corpo ele vai ser um reflexo disso. Então, vamos utilizar agora do tripé da saúde da pele que aprendemos hoje e supondo que já estamos fazendo uso dessa rotina, eu já tenho bons cuidados com a pele, minha pele é saudável, eu me hidrato, eu sempre utilizo óculos de sol e protetor solar, mas eu tenho pontos do meu rosto que me incomodam. Certo. Por exemplo, eu sempre deixo o pessoal do outro lado da tela saber demais da minha intimidade, sabe? Talvez seja um defeito, talvez uma qualidade, mas como vocês sabem, eu tô sempre falando alguma coisa da minha vida. E a verdade é que, se vocês repararem, em todos os episódios eu estou sentada desse lado. Quando a gente foi se organizar aqui pra gravar, eu falei, Marina, deixa eu ficar desse lado, porque esse lado é o meu lado. E a resposta, eu achei genial a resposta. Sua resposta foi, quem se harmoniza não tem mais lado. Sim. Então, quando seria? Eu já tenho uma rotina de cuidados com a minha pele, eu faço botox preventivo, né? Porque eu tenho menos de 25 anos. Mas vamos supor que eu tenho alguns pontos que me incomodam. Certo.
Qual seria o primeiro passo? Eu busco primeiro o Botox ou eu busco primeiro a harmonização? Eu percebo que ainda tem muita confusão das pessoas do que é o preenchimento, do que é a harmonização, do que é o próprio Botox. Certo. Como isso... Vamos lá. Se for uma queixa que você tem no movimento, então, por exemplo, você percebe que você tem uma linha quando você sorri na área dos olhos, que é aquilo que lhe incomoda. Então, quando você faz carinha de brava na região central aqui da testa, fica uma linha. Se é uma queixa em movimento, o Botox ele vai conseguir trabalhar bem essa queixa, porque ele vai trazer um pouco dessa paralisação, digo um pouco, porque não vai lhe deixar congelada, né? Você vai continuar a ter as suas mímicas, só que realmente de forma mais branda. Então o Botox ele vai conseguir resolver mais essa queixa. Um dos grandes pilares que eu trabalho é a saúde e a qualidade da pele, né? Então, por exemplo, se a sua queixa for cicatrizes oriundo de acne na sua adolescência, se for a questão de manchas, né, porque teve exposição solar, ou então na gestação teve o ganho das manchas, ou então realmente é poros, realmente a textura do tecido, aí normalmente a gente faz tecnologias, então laser, trabalho com microagulhamento, a limpeza de pele, então visando essa qualidade de pele, que é o que a gente hoje chama de skin quality, né? Se for questões de proporções, então, por exemplo, você tem uma boca mais fina que você quer desenhar mais, se você percebe que o seu queixo é um pouco mais para dentro, ou então algumas estruturas ósseas, mais ou menos, você percebe que não tem a volumização interessante, aí entra um preenchimento. Sei que é um pouco complicado, e assim, eu falei de um pouquinho. Você foi bem sucinta, mas eu acho que deu para entender. O Botox ele vai paralisar o movimento e cuidar ali de linhas de expressão. Perfeito. A qualidade da pele, a skin quality, vai cuidar de questões de textura e maciez, firmeza, coloração. Talvez. Certo. Que aí entra o colágeno também. O colágeno, que aí entra os injetáveis, né? As tecnologias injetáveis. E a parte que talvez fosse a mais estética mesmo. Que são as projeções. Seriam os preenchimentos. Exatamente. Entendi. Pois então vamos falar um pouco sobre o colágeno, porque eu percebo que tem muitos mitos atrelados a ele, né? Sim. Assim, também é um outro fator que depende não só da sua nutrição de alimentar, mas também tem produtos e procedimentos que podem ser feitos, Exato. né? Hoje existe uma gama de opções. Porque assim, o que é que eu mais percebo como queixa do paciente hoje? Ele chega e ele fala: Marina, eu estou percebendo que o meu rosto está derretendo. Realmente é assim como as pessoas, é como se elas começassem a perceber que tudo está caindo, né? Que tem aquela pitose. E aí acomete a questão do dogzinho, né? Que a gente percebe que fica realmente essa pele mais flácida. Então, assim, hoje, com essa queixa, que é algo muito latente nas pacientes, existe uma gama de opções em tratamentos, mas os produtos não têm tanta performance como realmente os procedimentos. Eu percebo que nessa disfunção estética, em relação à flacidez, realmente o procedimento estético ele tem maior benefício do que um produto. Perfeito. E é interessante então porque isso conversa diretamente com a nutrição, que nós vemos hoje no mercado muitos produtos ricos em colágeno. Tem nem, eu não sei. Berisol. Nossa, rico em colágeno. E às vezes você vai ver um suco. Gente, é muito importante que vocês busquem produtos de qualidade, não só os produtos estéticos e de cuidados com a pele, mas também os produtos alimentares. Eu tenho muitos pacientes que às vezes vêm com o uso da proteína do colágeno indiscriminado e às vezes não adianta.
Porque o nosso corpo, ele é inteligente de uma forma incrível. O nosso corpo, ele sempre vai prezar pela sobrevivência. Sempre. Isso. Então, vamos supor, vitamina C. Você está tomando vitamina C. A vitamina C é o exemplo mais clássico e o que a gente faz há mais tempo. Às vezes a gente vê na caixinha do suco de criança industrializado lá, rico em vitamina C. Mal sabe você que aquela vitamina C é para não oxidar o próprio suco, não é para você. Então, vamos lá. Vamos utilizar o exemplo da vitamina C. A vitamina C, ela é muito utilizada para a imunidade e ela tem um fator de ajuda na produção de colágeno da pele. Perfeito. Se eu estou passando por um processo infeccioso, se eu estou com a minha imunidade baixa, se eu estou tomando algum tipo de medicamento que por algum motivo deteriora, diminui minha imunidade de qualquer forma, se eu estou me expondo demais ao sol, fazendo atividade física 3 vezes no dia, sem me alimentar direito e sem beber água, a vitamina C que eu vou tomar no comprimidinho efervescente, o último canto que ele vai é para a minha pele. Então, o nosso corpo, visando a sobrevivência, ele sempre vai prezar pelos sistemas de maior importância. Então, quais são os sistemas de maior importância? Cardiovascular, cerebral. Depois ele vai pensar em intestino, em rins, em músculo e aí a pele. O pobre da pele lá, daqui que chegue. Daqui já que chegue na pele. Só o resto. Por isso que a gente está falando de uma nutrição de excelência com prevenção de excelência. Eu acho que a palavrinha mágica para vocês talvez seja a prevenção, né? Perfeito. Porque uma mulher que te procura, que já tem aquele tripé que você falou, vai ter um efeito de tratamento. Isso. E uma mulher que não tem nenhum cuidado com a pele vai ter outro. Exato. Aí eu já também vou direcionar para uma parte que é de maior interesse, né? A mulher de menos de 25 anos, como eu, que eu te também, busca, como nós, como né? Nós. Não é porque eu tenho menos de 25, você tem 25. Ah, tá certo. Tá certo. É porque, né? Senão vou ter que... agora, 25. Foi mês passado. Foi mês passado, foi. Inclusive, né? Enfim. A mulher com menos de 25 te procura e a mulher com 50 mais te procura. Sim. Vamos falar sobre essa mulher 50 mais. Certo. Porque também tem a questão da informação. Sim. Eu percebo que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito mais informação de qualidade. Verdade. E que não presta também mais, né? Vamos deixar. Ela só teve informação que ela precisa se cuidar agora. E já tá um pouco tarde. Ela já tem rugas, né? Que é o agravamento das linhas. O que fazer? Bom, o que é que eu percebo muito aqui, certo? No meu dia a dia. Que existe a idade cronológica e a idade biológica. E pasmem, às vezes eu tenho pacientes de 30 anos que têm peles mais necessitadas de cuidados do que mulheres de 50. Acredito. Por quê? Porque antigamente, apesar dessa informação muitas vezes não ser tão extensa como hoje a gente tem, mas se tinha uma alimentação diferente, se tinha muitas vezes a questão da rotina mais branda, né? A gente sabe que o estresse hoje é algo que gera muito processo de cortisol na pele, que acelera o processo de envelhecimento. Então, algumas mulheres não são compatíveis um pouco com essa informação. Claro que, predominantemente, a gente vai ter mais facilidade de questão corporal da gente conseguir trazer um resultado mais rápido para a mulher mais jovem. Mas a mulher dos 50 mais, ela é interessante porque ela vem determinada a mudar. Então, normalmente é uma mulher que abraça muito o tratamento, entende a importância do que ela não teve fazer agora, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com esse público, porque é um público que está interessado em aprender, que está interessado a mudar e que no primeiro momento que a gente traz uma mudança, já cria esperança de que pode ter uma pele diferente. Então, é muito legal
ver E essa o corpo mudança. responde. Responde. O corpo responde. Gente, não importa a idade, o corpo ele responde à mudança de hábito. É difícil, é árduo, mas o corpo responde, é incrível. E eu tô com uma dor enorme no meu coração, porque nós estamos nos direcionando para os nossos minutos finais. A gente nem fala, né? Ave Maria, se tivesse mais 3 horas aqui a gente conversava. Quero saber da nossa plateia se nós temos alguma pergunta. Temos uma pergunta. 2 perguntas, só temos tempo para uma pergunta, plateia. Ok. Quantas vezes nós devemos fazer essa higiene, né? Esse tripé que você falou? Então, quantas vezes Quantas vezes e se todas as vezes é necessário usar os o 3. hidratante e o protetor? Pronto, vamos repetir no microfone para o pessoal. A nossa plateia 50 mais, vale dizer, Maravilhosa. perguntou inclusive. quantas vezes nós temos que fazer por dia a rotina do tripé e se todas as vezes que forem feitas necessita da limpeza, da hidratação e da proteção. Certo. A limpeza, normalmente, a gente preconiza que seja feita 2 vezes ao dia. Então, a rotina pela manhã e a rotina à noite, tá? Não mais do que isso, a não ser que tenha necessidade. Então, o paciente ele trabalha em um local que tenha muita sujidade, ou então ficou suado no meio do processo, atividade física. Aí pode, nesse caso especial, fazer uma 3ª vez, mas predominantemente 2 vezes ao dia, certo. Manhã e noite. E a hidratação vai depender se aquele tecido, ele é um tecido mais desidratado. Mas se não, 1 vez ao dia. E peles maduras costumam necessitar de uma maior hidratação. Exato. Então, esse tecido em especial, mais para pacientes 50 mais, normalmente a gente preconiza que seja utilizado também 2 vezes ao dia. Que aí vem na rotina diurna e na rotina noturna. Perfeito. Bom, não sei se você sabe, mas aqui no podcast nós temos a tradição de que ao final de cada episódio a nossa convidada fala uma mensagem para as mulheres. Eu gosto de enfatizar que é um programa feito por mulheres e para mulheres. Então, o que é que você, enquanto fisioterapeuta dermofuncional especializada em estética, gostaria de saber há uns anos atrás? O que é que você gostaria de terem te dito que não te falaram? A primeira coisa não existe o tempo, ele é sempre o agora, né? Então, muitas vezes a gente pensa que tá muito tarde para começar a se cuidar, ou então, minha pele não tem jeito. E existe sim, toda pele tem a sua característica e toda pele tem o seu tratamento, tem o seu cuidado. Então, não existe tempo para depois. Então, realmente se priorize. Muitas vezes mãe, esposa, acaba sempre olhando, e é um movimento da mulher olhar muito para o outro. Então, realmente, busque esse autocuidado na sua rotina simples, né, de cuidar, de fazer esse nosso tripé, que realmente é transformador. Então, eu mudei muito depois que eu me encontrei dentro da saúde da minha pele, porque nem sempre o poro estava fechado, e nem sempre o dia o poro está fechado, mas realmente para mim é uma prioridade. Então, priorize esse momento, porque de fato é algo muito importante e que vai trazer pra gente muita alegria, né, em se olhar, em se cuidar. Gente, esse foi mais um episódio do Papo Fit. Antes de ir embora, por favor, não vá. Não esqueça de deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhe com as suas amigas 25 menos, com as suas amigas 50 mais, com todas as mulheres que você acha que precisam acrescentar esse tripé, acrescentar esse autocuidado na vida. Eu tive o prazer de conversar aqui com a doutora Marina. Muito obrigada, eu amei a nossa conversa. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber onde é que encontra a doutora Marina, já falei para você olhar na descrição do vídeo. Corre lá, dá uma olhadinha, não esquece de ativar também o sininho e de me seguir nas redes sociais. E um beijo, até o próximo Papo Fit. Tchau!